pessoal, tudo bom? Eu sou a Gabi Thomas, bem-vindos aqui ao canal Saúde Consciente. Eu ajudo vocês aqui no canal a superar relacionamentos abusivos, a recuperar a autoestima, o amor próprio. E eu tenho feito vídeos sobre recuperação emocional. Estou vendo que vocês estão gostando bastante, então vou continuar fazendo vídeos sobre esse assunto. Se você gosta de vídeos sobre isso, não deixe de deixar o seu like aí pra mim, comentar pra eu saber. E se inscreva se é a primeira vez que você tá aqui no canal. Não esquece de se inscrever, aciona o sininho aí pra você não perder nada. Geralmente eu posto vídeo pra vocês de terças e quintas toda semana. Hoje eu quero falar com vocês sobre como é que a gente reconhece que um trauma que a gente viveu no passado está impedindo a gente de ser feliz no presente. Se vocês não sabem, eu sou especializada em relacionamentos abusivos e trauma. E por já ter passado por traumas também, eu acho que eu me sinto bem, eu gosto de falar sobre esse assunto porque é uma coisa que eu me identifico bastante. Quando eu fui aprendendo na minha vida pessoal, acabou me ajudando muito. E eu quero passar para vocês 6 dicas de como identificar que tudo isso talvez possa estar te atrapalhando. A gente trabalha muito, trabalha duro para conseguir ser feliz depois de passar por relacionamentos abusivos. Você já pode estar fazendo terapia, ou então você está lendo livro de autoajuda, ou então você está aqui assistindo esse vídeo, ou ouvindo podcasts, fazendo parte de grupos de apoio, e que inclusive se você não sabe, eu tenho alguns grupos de apoio, vou deixar os links todos aqui embaixo para vocês darem uma olhada, que é muito importante. Mas a gente trabalha duro, é muito difícil a gente conseguir se recuperar, entender tudo que a gente passou depois que a gente passa pelo trauma que são os relacionamentos abusivos. E quando a gente faz tudo isso e parece que tudo que a gente faz não tá recompensando, a gente não vê uma melhora na nossa autoestima, ou então a gente melhora um pouco, daí a gente já cai, a gente tá na fossa de novo, a gente tá triste de novo, a gente não vê que a gente tá melhorando, às vezes a gente se desanima demais. E a gente acaba até achando que ser feliz não é para todos, né? Eu sei porque eu já pensei assim no passado. Eu sei como que é me sentir sem esperança. Eu falei sobre esperança no meu último vídeo, se você quiser dar uma olhadinha ali. Mas às vezes a gente acha que ser feliz não é para todo mundo, só de algumas pessoas com muita sorte. E isso é tão triste porque depois que você supera e entende, você vê que a resposta disso é tão óbvia que você vê, meu, como é que eu não pensei nisso? Como é que eu não trabalhei isso? E é sobre isso mesmo que eu quero falar com você nesse vídeo, para que você entenda sobre isso e comece a superar. O que impede a gente de ser feliz, de superar um trauma, geralmente é só um problema, é um único problema, só que é um problema enorme e a gente acaba preferindo fingir que ele não existe. Eu vou te dar alguns exemplos aqui pra você ver, pra você entender do que eu tô falando. Você já esteve num relacionamento, por exemplo, que a pessoa era super abusiva, talvez nem fosse narcisista, talvez você nem soubesse o que era narcisismo, mas a pessoa era super abusiva, só que a pessoa era sexy, ou então você pensou, se eu sair desse relacionamento, eu vou deixar muita gente triste. Ou então você sabe que você não deveria mais estar num relacionamento, mas você já investiu tanto tempo da sua vida nesse relacionamento que você acha que o tempo perdido vale mais do que o tempo que você tem a ganhar. Gente, qualquer uma das milhares de situações difíceis como essas, durante e depois de traumas vivenciados, podem impedir todos os seus esforços de tentar ser feliz. Como eu já falei pra vocês em outros vídeos, os traumas, quando a gente tem um trauma, é como se a nossa memória fragmentasse. E traumas, sejam eles de relacionamentos, pode ser de qualquer coisa, pode ser se você, por exemplo, perdeu um ente querido. Os traumas afetam a nossa saúde mental, fazendo que a nossa memória fragmente, que ela se disperse, que ela separe. Isso acontece como forma de proteção, de sobrevivência. Então você acaba não se lembrando de muitas coisas horrorosas que aconteceram na sua vida, não de propósito, mas para conseguir ultrapassar um problema difícil, uma outra situação difícil, um outro problema presente. O grande problema disso é que quando a gente esquece desse problema maior, né, que é esse trauma, a gente pode acabar
tomando decisões que não nos beneficiam no presente. Por isso que é tão importante a gente ficar consciente, para que antes de a gente tomar qualquer decisão na nossa vida, a gente pense se a gente não está tentando esconder esse trauma, se a dor não vai ser grande demais. E a gente acaba escondendo essa dor maior inconscientemente. Quando a gente reconhece o nosso trauma e percebe que talvez esse trauma ainda esteja impedindo a gente de ser feliz, é aí que a gente começa a superar. Então agora vou dar para vocês 6 dicas de como reconhecer que o seu trauma ainda está te afetando e te impedindo de ser feliz, para que daí você comece a superá-lo. Então a primeira dica se pergunta: você sente vergonha? Gente, descarrega toda a vergonha que você possa estar sentindo de alguma decisão que veio do trauma. Que você pode se arrepender de muita coisa que você faz quando a gente toma essas decisões sem pensar. Sem pensar que talvez a gente esteja fazendo uma coisa para não pensar em outra. Todo mundo que passa por traumas, que já teve algum trauma, já tomou decisão errada para tentar sobreviver. Isso faz parte do ser humano. A segunda pergunta: você sente medo? Se alguma coisa parece ser um problema, é porque é. Então, enfrente esse problema com ajuda. Quando a gente é traumatizado por alguma coisa, muitas vezes a gente acaba se sentindo até paralisado, né? A gente não consegue fazer as coisas direito, a gente se sente muito inseguro e essa insegurança acaba paralisando a gente. É aí que você vê que você precisa de ajuda. Tudo bem pedir ajuda para dar o primeiro passo, o segundo, o terceiro, quanto for. Pede ajuda para alguém que você sabe que quer o seu bem. E também para uma pessoa especializada no assunto, que só vai te fazer bem. Você não precisa passar por isso sozinho. Terceira pergunta: você vive tentando se convencer do contrário? A gente acaba vivendo tentando se esconder atrás do trauma, pensando, né, que ninguém é perfeito, nenhuma vida é perfeita, tentando se convencer que o nosso problema não é tão grande assim, não é tão sério. Mas se agora mesmo, nesse exato momento, alguma coisa veio na sua cabeça, algum problema veio aqui na sua mente agora mesmo, você precisa de ajuda. Uma outra pergunta: você está tentando compensar pelo que aconteceu com você? Você pode estar tentando compensar deixando a sua casa mais e mais e mais e mais limpa, ou então fazendo compra compulsivamente, jogando joguinho toda hora, ou até trabalhando que nem uma louca. Gente, isso não vai negar o fato de que você passou por um trauma. Isso só é uma prova de que você não está sabendo lidar com isso. Compensar só atrapalha, porque você só vai aumentar o ruído que acontece, que está rolando na sua cabeça, tirando a sua atenção do problema que você precisa enfrentar para ser feliz. É exatamente isso que acaba nos levando a criar um outro problema, que é o vício, por exemplo, acaba destruindo a gente. Porque os vícios geralmente vêm de traumas que não foram superados. A quinta pergunta: você está emperrado tentando lidar com outro problema? Porque superar um trauma não quer dizer que você nunca mais vai ter que lidar com outros problemas. E se a gente for pensar, né, gente, nem parece justo a gente ter que lidar com outro problema depois de ter passado por um trauma, depois de ter superado um trauma. Nem é justo. Mas ao invés de a gente ficar gastando a nossa energia focando no que é justo e no que é injusto, a gente precisa usar essa energia para lidar com a situação, para resolver esse problema. Você vai ver que depois que a gente supera um trauma, lidar com outros problemas é uma tarefa muito mais fácil. A sexta pergunta: você continua sem autoestima? Gente, se lembra, você merece ser feliz. Eu falo isso toda hora pra vocês. Mas por que eu falo isso, gente? Porque lidar com alguma coisa que quase destruiu a gente não significa que a gente mereceu passar pelo que a gente passou. Os traumas acontecem inesperadamente. Ter que superar um trauma não diminui o seu valor. Muito pelo contrário, aumenta o seu valor. Se tiver que fazer alguma coisa, é aumentar, porque você virou uma pessoa muito mais forte e muito mais sábia,
Uma pessoa que agora, por experiência própria, vai poder ajudar outras pessoas que talvez estejam passando por alguma coisa parecida. Você lembra de todas as pessoas que a gente vê por aí, que são felizes, não são felizes à toa. A maioria delas é feliz por ter conseguido superar alguma coisa, por ter conseguido superar problemas e descoberto o valor desses problemas. Porque se a gente for pensar, os valores que esses problemas nos dão, muitas vezes acaba nos dando significado de vida. Já pensou nisso? Então, se você conseguiu, por esse vídeo aqui, reconhecer que algum dos seus traumas talvez esteja te impedindo de ser feliz, acha uma maneira de lidar com isso. Procura ajuda, porque uma vida feliz, linda, tá te esperando para ser vivida. E você nunca, mas nunca vai se arrepender por ter lidado com essa situação. Espero que eu tenha ajudado você com esse vídeo. Se ajudei, não deixa de dar o seu like aí pra saber, tá bom? Um beijão em todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!